antes do grito. Numa viela úmida de Goa, o ar parecia mastigado por moscas. Um menino, pele colada ao osso, olhos grandes demais, levantou o que restava do braço e mostrou a ferida. Uma flor podre, aberta, brilhando de pus, e então aconteceu o que ninguém ali esperava. Um homem bem vestido, estrangeiro, com a barba suada de viagem e as mãos finas de estudante, ajoelhou na lama como se a lama fosse altar. Ele não fez cara de nojo. Mas você faria. Ele encostou os dedos naquela carne viva, sentiu o calor da infecção, e em vez de recuar, puxou o menino para perto. O menino tremia, o homem também, não de medo, mas de decisão. E é aí que mora o contraste que dá um nó no estômago. Esse homem tinha nascido para ser alguém importante, brilhante, confortável. Podia ter sido professor, diplomata, dono de terras. Podia ter vivido limpo, perfumado, intocável. E, no entanto, ali estava ele, escolhendo a parte mais fétida do mundo como endereço do próprio coração. O nome dele era Francisco. Francisco Xavier. E se você acha que já sabe essa história, segura firme. Porque ela começa em um castelo, passa por uma guerra que rasga famílias, atravessa cidades onde a fé vira moeda e termina virando fogo nos trópicos. No caminho existe um rival, um homem teimoso e implacável, que vai perseguir Francisco como uma sombra, não com espada, mas com perguntas. E Francisco vai odiar isso, até descobrir que às vezes o pior inimigo é o único capaz de te salvar. Francisco nasceu em 1506, no reino de Navarra, no castelo de Xavier, onde pedra e vento pareciam a mesma coisa. Não era um castelo de conto de fadas, era um castelo de fronteira, de gente que aprende cedo que o mundo não pede licença. A infância dele teve o som dos cavalos, o peso das rezas, o cheiro de ferro e madeira molhada, mas teve também uma marca que não aparece em retrato. Navarra estava sendo engolida pelas ambições alheias. A política, naquela época, não era debate, era faca. Quando Francisco ainda era menino, a família viu o chão tremer sob os próprios pés. A terra, que parecia eterna, começou a ser disputada como carne num açougue. Imagine o que isso faz com um garoto inteligente. Você cresce com a sensação de que o mundo é instável e que, se você quer sobreviver, não apenas viver, precisa ser excelente. Francisco aprende a ler, aprende a argumentar, aprende a se controlar. Por fora, postura, por dentro, uma fome. Ele tem um tipo de ambição que não é só desejo de riqueza, é desejo de ser reconhecido, de deixar marca, de vencer o medo de desaparecer. Como tantas casas e nomes desapareciam nas guerras, e aí acontece o primeiro giro do destino. O castelo, símbolo de orgulho, vira lembrança de derrota. Tropas castelhanas entram, a família perde parte de seus bens, e o adolescente Francisco entende do jeito mais cruel que nem paredes grossas seguram o tempo. Essa ferida, a da perda, não sangra na pele, ela sangra no orgulho. E o orgulho é uma coisa perigosa. Ele pode te levantar ou te devorar. Quando chega a hora de escolher um caminho, Francisco escolhe o caminho que parece mais seguro para alguém que quer controlar o futuro. Estudo, prestígio, universidade, ele vai para Paris. E não é a Paris romântica das pinturas. É uma Paris dura, fria, faminta, ruas cheias, doenças, gente dormindo em cima de palha e um ar de competição intelectual que corta como gelo. Na Universidade de Paris, Francisco não é mais o menino do castelo. Ele é apenas mais um entre centenas de cérebros, e isso atiça nele um instinto. Provar que é melhor, ele estuda filosofia, lógica, retórica, aprende a desmontar argumentos como quem desmonta relógios, e aos poucos começa a construir uma imagem de si mesmo. O jovem brilhante que não se mistura com qualquer um, Francisco quer ascender, quer cátedra, quer aplauso, quer estabilidade num mundo instável. Existe uma frase que poderia morar na cabeça dele nessa época. Se eu subir alto o bastante, ninguém me derruba. Só que em Paris, a vida gosta de se divertir com a gente. No alojamento, naquele ambiente de estudantes apertados e egos inflamados, entra um homem mais velho, mancando levemente. Um basco, um ex-soldado, um sujeito que, se estivesse num palco, ninguém apostaria nele para papel de herói. O nome: Inácio de Loyola. Inácio não chega impondo respeito. Ele chega com um tipo de insistência que dá raiva. Ele fala de Deus como quem fala de uma pessoa viva, presente, incômoda. Fala de pobreza voluntária como se fosse liberdade. Fala de missão como se fosse destino. E pior,
não parece nem um pouco impressionado com o brilho acadêmico de Francisco. Para Francisco, aquilo é ofensivo. Porque Francisco é o tipo de jovem que se protege por superioridade. E Inácio chega e diz, sem dizer, que a superioridade dele é areia. Não é uma briga com gritos, é uma guerra de atrito, diária, psicológica. Francisco tenta evitar. Muda de assunto. Some. Ri. Faz piada. Em alguns momentos, ele trata Inácio com desprezo elegante. Aquele desprezo que se disfarça de educação, mas Inácio tem uma arma que não sangra e não deixa hematoma. Repetição. Persistência. Ele aparece de novo e de novo com a mesma pergunta, como um martelo batendo no mesmo prego. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Francisco odeia essa pergunta porque ela é simples demais. E perguntas simples são difíceis de destruir com lógica. Aqui nasce o rival. Não um inimigo que quer matar Francisco, mas um rival que quer quebrar a armadura dele. E armaduras, quando quebram, fazem barulho por dentro. Enquanto isso, a vida universitária segue. Francisco convive com fome real, não aquela fome dramática de quem faz dieta, mas fome de estudante que economiza pão e mastiga devagar para enganar o estômago. Convive com doenças que espalham rápido, convive com a dureza da cidade e convive com um detalhe que ninguém conta direito. Paris também era um mercado de vaidade. Pessoas competindo por patronos, por cargos, por reconhecimento, e Francisco, com sua inteligência, começa a vencer pequenos jogos. Ele se destaca, ele cria redes, ele se sente por instantes no controle. Só que o controle é uma ilusão que cobra aluguel. Cada vitória acadêmica vem com uma ansiedade escondida. E se eu cair? E se eu não for o melhor? E se tudo isso for só vento? E Inácio, sempre ali, percebe as rachaduras, não com crueldade, com precisão. Há uma noite, imagine isso como cena de filme. O frio entrando por frestas, vela tremendo, barulho distante de risos e brigas nas ruas em que Francisco volta cansado, irritado e encontra Inácio rezando. Não é uma reza bonita de igreja, é uma reza pobre, quase seca. E aquilo, em vez de inspirar, irrita ainda mais. Porque Francisco sente que, de algum modo, aquele homem está vencendo sem competir. Está firme sem provar nada a ninguém. Francisco tenta se defender do jeito que sabe, com argumentos. Ele diz que religião é importante, sim, mas que a vida exige pragmatismo. Que Deus pode ser honrado também com uma carreira. Que o mundo precisa de mentes. Que a estabilidade não é pecado. E Inácio escuta. E depois faz algo que desarma. Não debate como professor. Conta uma história de campo de batalha, de ferida aberta, de sangue, de vaidade esmagada. Ele fala de como foi derrubado por uma bala de canhão, de como ficou no chão, de como percebeu que a glória humana é uma moeda que se oxida rápido. E, enquanto fala, ele não tenta impressionar, ele fala como quem confessa uma verdade que dói. Francisco ouve, e por um segundo sente nojo, não do sangue, mas da própria obsessão por vencer. É um nojo pequeno, um desconforto, mas ele existe. E quando esse tipo de nojo aparece, a pessoa pode fazer duas coisas: mudar ou endurecer. Francisco endurece. No dia seguinte, volta ao jogo. Volta a estudar. Volta a planejar. Volta a construir o futuro como quem ergue um muro. Ele decide: não vou ser sugado pela loucura desse homem. E por um tempo funciona. Só que o rival não desiste. Inácio começa a reunir outros, um savoiardo tímido e profundo, Pedro Fabro. Alguns estudantes que, aos olhos de Francisco, parecem fracos, mas que têm uma coragem estranha. A coragem de não precisar provar nada. E esse grupo, em vez de gritar nas praças, se fortalece em silêncio. Eles conversam sobre servir, sobre ir aonde ninguém quer ir, sobre viver com o mínimo, sobre obedecer a um chamado. Francisco observa isso como quem observa um incêndio distante. Bonito, perigoso e com medo de que chegue perto demais. E então chega um momento decisivo, um daqueles momentos em que a vida te oferece uma oportunidade com cara de tentação. Francisco começa a vislumbrar posições melhores. O reconhecimento acadêmico está ali, quase tocável. É como se ele estivesse prestes a subir os degraus finais de uma escada, e nessa hora, Inácio aparece com uma proposta absurda. Não um convite educado. Uma proposta que soa como ofensa. Abandonar o sonho de ascensão para entrar num caminho de pobreza e missão. A reação de Francisco é o que seria a sua também. Ele recua por dentro, ri por fora. Isso não é para mim.
Ele sente até uma repulsa instintiva. Abrir mão de tudo? Viver sem garantias? Se expor ao caos? Ele veio de uma terra onde o caos comeu famílias. Ele não quer voltar ao caos, mas o rival sabe onde atacar. Inácio não insiste no plano, insiste no sentido. Ele volta à pergunta, sempre a mesma, como água furando pedra. E aí acontece o twist psicológico. Francisco começa a perceber que por trás do seu desejo de estabilidade existe um medo antigo, o medo de perder de novo. O medo de ser derrubado como seu castelo foi derrubado. O medo de depender, o medo de amar algo que pode ser tomado. Quando você percebe isso, você entende por que Francisco Xavier é tão fascinante. Ele não era um santo de nascença, um anjo de porcelana. Ele era um homem com medo, orgulho, ambição e, sim, um coração capaz de endurecer. A santidade dele vai nascer não da ausência de conflito, mas do conflito mais íntimo. O combate entre controlar a vida e se entregar ao que parece maior. No meio dessa tensão, Paris segue cruel. A miséria nas ruas é constante. Doenças estouram, gente morre sem nome. E Francisco, que sempre se imaginou imune a esse tipo de realidade, começa a encostar nela sem querer. Um colega adoece. Um conhecido desaparece. Um professor perde prestígio. A máquina humana range. É como se o mundo estivesse sussurrando. Você não manda em nada. E de vez em quando, Francisco tem lampejos do futuro que ele não quer, mas que o chama. Quando ele passa por um doente na rua e sente a náusea, ele também sente algo mais. Uma pontada de compaixão que ele tenta ignorar. Quando ele ouve histórias de terras distantes, de gente que nunca ouviu falar do Evangelho, ele sente curiosidade. E também medo. Porque curiosidade é a primeira rachadura num muro. Inácio percebe isso e muda de estratégia. Em vez de confrontar Francisco como rival, começa a se aproximar como amigo. Um amigo inconveniente, mas amigo. E aos poucos, Francisco começa a ceder, não por convencer-se intelectualmente, mas por cansar de lutar contra uma pergunta que não morre. Há uma cena, imagine a câmera aproximando, o barulho do vento lá fora, o rosto de Francisco iluminado por meia luz, em que ele se olha no reflexo de uma bacia de água. Ele parece bem, parece promissor. Parece certo, e mesmo assim, sente um vazio que não combina com seus planos. Esse vazio é o abismo onde muita gente se perde. Ou se encontra, e aqui está a ironia quase cruel. O rival que Francisco tentou desprezar foi justamente quem o enxergou com mais clareza. Inácio não queria humilhar Francisco. Queria libertá-lo do medo disfarçado de ambição. Francisco ainda resiste, mas já não é a mesma resistência. Agora é uma resistência com dúvidas. E dúvida é porta entreaberta. Enquanto isso, a Europa ferve. Conflitos religiosos crescem. A igreja vive tensões internas. O mundo muda rápido. E a fé, para muitos, vira bandeira de guerra ou objeto de disputa. Em meio a isso, Inácio fala de uma fé que não é bandeira, é caminho. Um caminho que exige sair de si. Francisco observa e, num movimento quase imperceptível, começa a dar pequenos passos. Conversa mais, escuta mais. Ri menos das coisas que antes desprezava. Ele começa a se perguntar se toda aquela busca por prestígio não era, no fundo, uma tentativa de se proteger da dor. E então chega o ponto de virada emocional do primeiro ato. Francisco admite, ainda que em segredo, que seu plano perfeito não o faz feliz. E isso é perigoso, porque quando um homem ambicioso descobre que o próprio sonho não o satisfaz, ele fica pronto para qualquer coisa. Para o bem ou para o abismo. Inácio sabe disso, e como um rival que conhece o tabuleiro, prepara a jogada final. Ele convida Francisco para um tempo de retiro, de silêncio, de exame interior. Não é um convite confortável, é como abrir o corpo e olhar as entranhas. Francisco hesita, pensa em reputação, pensa em futuro, pensa no que vai dizerem, pensa no castelo perdido, pensa no medo, mas pela primeira vez ele também pensa no menino da viela. Aquele menino que ele ainda não conheceu, mas que de algum modo, já, existe como destino no horizonte, e nessa hesitação nasce uma frase que poderia ser narrada em voz baixa, quase como segredo. E se eu estiver correndo na direção errada? A pergunta fica no ar. O rival sorri por dentro, mas não comemora. Porque ele sabe, a batalha mais dura não é convencer alguém, é fazer alguém querer ser convencido. E é aqui que o primeiro ato encerra sua curva. Francisco Xavier ainda é o jovem que quer vencer.
mas agora carrega uma rachadura. E por essa rachadura, lentamente, vai entrar uma luz que ele não controla. O silêncio do retiro não veio como paz, veio como faca. Francisco entrou naquele tempo de recolhimento, achando que ia pensar um pouco, achando que bastava organizar ideias como organizava argumentos em Paris, só que o que Inácio oferecia não era um debate, era um espelho. Um espelho sem moldura, sem piedade, onde você se vê por dentro. E por dentro, a gente quase sempre está mais feio do que gostaria. Nos primeiros dias, Francisco tentou fazer o de sempre. Controlar, anotar, medir, domar a própria cabeça. Mas o método de Inácio era outro. Não era para vencer, era para render-se. E render-se para alguém que cresceu perdendo coisas soa como perigo. O corpo de Francisco reagia como se estivesse sendo atacado. Dormia mal, acordava com o peito apertado, a mente buscando saídas, desculpas, caminhos de fuga. E aí começaram as imagens. Não imagens doces de santos sorrindo, imagens cruas, lembranças que ele tinha enterrado como quem enterra lixo longe de casa. A noite em que ouviu homens armados falando na língua do poder, a sensação de que seu mundo podia ser tomado sem aviso, o gosto do orgulho quando era elogiado por professores, e a ressaca amarga quando alguém o ignorava, a máscara de superioridade, a fome de ser visto, a vontade de subir alto para nunca mais ser derrubado. Francisco, que sempre se imaginou forte, descobriu que era feito de medo bem educado, e como se isso não bastasse, a fé deixou de ser ideia e começou a virar confronto. Inácio o conduzia por perguntas que pareciam simples, mas eram dinamite. O que você ama de verdade? O que você evita? Qual é o preço que você paga para manter sua imagem? Cada pergunta apertava uma parte do peito, cada resposta arrancava um pedaço de maquiagem. O rival estava vencendo. E o mais humilhante era que Inácio não levantava a voz, ele apenas insistia com a serenidade de quem já perdeu tudo que podia perder, e por isso não tem nada a proteger. Francisco, por outro lado, protegia tudo, até aquilo que o feriu. Na metade do retiro, veio o golpe que muda tudo. Francisco percebeu que sua vida inteira tinha sido uma tentativa de não sofrer, e isso é um paradoxo cruel, porque quem vive tentando não sofrer acaba sofrendo em dobro. Sofre com a dor inevitável e sofre com o pavor de senti-la. Ele tentou rezar como um intelectual, não funcionou. Tentou rezar como um negociador, não funcionou. Tentou rezar como um homem desesperado, e pela primeira vez algo aconteceu. Não foi luz no céu, foi um tipo de vergonha, uma vergonha quente, como febre, vergonha de ter usado Deus como decoração mental, vergonha de ter sido duro com os fracos e gentil com os fortes, vergonha de querer salvar o mundo só se o mundo aplaudisse. Essa vergonha quase o fez fugir, quase. A cena que eu queria que você enxergasse é essa. Um homem jovem, acostumado a parecer seguro, sentado sozinho, com as mãos no rosto, respirando como se tivesse corrido quilômetros, e percebendo que o maior inimigo dele não era Inácio, era o Francisco que ele vinha carregando como armadura. E aqui vem o primeiro grande twist da história. A rivalidade entre eles não termina com uma derrota, termina com uma rendição. Francisco não perde para Inácio. Francisco solta a espada e percebe que estava cansado de lutar com Deus. Quando ele finalmente fala, não com frases bonitas, mas com honestidade, sai algo quase assustador. Se eu continuar do jeito que estou, eu vou ganhar, e vou apodrecer por dentro. E então, de repente, aquele mundo brilhante de Paris perde cor, não porque Paris deixa de ser importante, mas porque o que ele mais queria nela, status, estabilidade, nome, começa a parecer pequeno. Como um brinquedo de criança na mão de um adulto, só que a conversão de verdade nunca é romântica. Ela cobra. Francisco volta à rotina e descobre que, agora, nada é simples. As mesmas conversas parecem vazias, os mesmos elogios parecem barulho. A mesma competição parece um teatro onde ele não consegue mais atuar direito. E o orgulho dele, esse animal faminto, começa a gritar. É nesse ponto que o rival volta, mas com outra cara. Agora o rival não é só Inácio, é o mundo que Francisco queria conquistar. Os antigos amigos que medem valor por conquistas, os círculos acadêmicos onde a fé é tolerada apenas se for discreta, domesticada, útil, a promessa de uma cadeira prestigiosa, de uma vida segura, de uma reputação que sobreviveria aos anos, o velho sonho tenta puxá-lo de volta como um vício elegante. E aí vem outro choque.
Francisco percebe que renunciar não é abandonar coisas ruins, é abandonar coisas boas, e isso dói mais, porque você não está fugindo do pecado óbvio, está abrindo mão do que seria perfeitamente aceitável, só porque existe algo maior chamando. A tensão cresce porque agora cada passo tem um custo social. E custo social, naquela época, podia significar perder proteção, perder apoio, perder futuro. Francisco sabe disso. Ele não é ingênuo, ele só está diferente. É nessa fase que Inácio, que antes parecia rival, se revela estrategista. Ele não quer um grupo de homens emocionados, quer homens capazes de suportar o mundo. E o mundo, naquela década, estava rachando. Guerras, disputas religiosas, suspeitas, perseguições, fome. Você não vira missionário como quem troca de profissão. Você vira como quem escolhe ser alvo. Eles começam a se reunir com um propósito que parece grande demais para caber numa sala de estudantes. Prometem viver em pobreza e castidade, e prometem ir onde for necessário. Até Jerusalém, se possível. Parece uma frase bonita. Até você lembrar que isso significava atravessar mares, enfrentar doenças, entrar em regiões onde ninguém te deve nada, nem respeito, nem segurança, nem vida. E o mais estranho é que Francisco, que antes buscava controle, agora começa a sentir uma espécie de liberdade na falta de controle, como se o que ele mais temia, não ter garantias, virasse um tipo de alívio. Porque sem garantias, ele não precisa mais fingir que manda em algo. Chega 1534. No alto de Montmartre, em Paris, numa pequena capela, um punhado de homens faz votos. O lugar é simples, mas o gesto é explosivo. É como acender um pavio numa Europa que já cheira a pólvora. Francisco está ali. E quando ele pronuncia aquelas palavras, o que morre não é sua inteligência. É sua antiga forma de usar a inteligência como escudo. E aqui, o inimigo muda de rosto de novo. Porque uma coisa é fazer voto em clima de fervor. Outra coisa é sobreviver ao cotidiano depois. Eles ainda são jovens, ainda são frágeis, ainda estão cercados por uma cultura que acha ridículo alguém escolher pobreza quando poderia escolher poder. E Francisco começa a enfrentar um antagonista mais sorrateiro do que qualquer exército. A dúvida lenta, a dúvida que não grita, só sussurra à noite. E se tudo isso for exagero? E se você estiver desperdiçando talento? E se você estiver só sendo manipulado por um homem carismático? Essa dúvida é um veneno elegante. E Inácio, que conhece o veneno, não responde com discursos. Responde com disciplina, com prática, com um tipo de vida que, aos poucos, vai moldando Francisco por dentro. Eles estudam, servem, ajudam doentes, visitam pobres. Francisco, que tinha nojo de perder tempo com quem não acrescenta, agora toca a miséria com as mãos. E a miséria não é simbólica. É febre, é ferida, é gente que morre sem ser lembrada. Aos poucos, ele aprende uma verdade que ninguém aprende lendo. Servir não te diminui, te revela. Mas o mundo não deixa isso barato. Eles tentam seguir para Jerusalém, como tinham prometido, só que as estradas do mundo são feitas de política e sangue. Guerras e bloqueios tornam a viagem impossível. E é aqui que aparece um dos grandes testes de vocação. Quando o plano santo falha, o que sobra? Se a fé deles dependesse do roteiro perfeito, acabaria ali. Mas o que acontece é o contrário. O obstáculo vira sinal. Se não podemos ir para Jerusalém, então vamos a Roma. Vamos colocar tudo nas mãos da igreja. Roma, naquela época, não era só cidade sagrada. Era centro de poder, intriga, suspeita, e um grupo de homens propondo uma forma nova de vida religiosa poderia ser visto como ameaça, como moda passageira, como heresia disfarçada. Francisco entra em Roma com esse peso nas costas. Ele não está só se entregando a Deus, está se expondo ao julgamento de uma máquina humana. E nessa máquina, a concorrência religiosa é real. Outras ordens, outros líderes, outros interesses. Alguns olham para aqueles homens e veem concorrentes por influência. Alguns temem que o projeto de Inácio seja radical demais. Outros querem cooptar, dobrar, domesticar. O rival agora não é um homem, é um sistema. E Francisco, que aprendeu a navegar sistemas em Paris, sente o perigo. Ele sabe que palavras podem ser distorcidas, que intenções podem ser suspeitas. Ele vê o jogo político e, pela primeira vez, joga sem querer vencer para si. Joga para proteger uma missão. Ele também vê Inácio sob pressão. E isso é outro twist. O rival que parecia invencível se mostra vulnerável.
Inácio carrega dores antigas, limitações físicas, e ainda assim se mantém firme. Francisco percebe que não está seguindo um ideal abstrato. Está seguindo um homem real, com falhas e coragem. E isso torna tudo mais crível e mais assustador. Porque se é real, também pode morrer. Chega o momento em que Francisco é ordenado sacerdote. E o simbolismo disso é brutal para o antigo Francisco do Castelo. Ele não recebe uma coroa, recebe uma responsabilidade. Ele não sobe num trono. Ele se coloca diante do altar, onde o que conta não é sua ambição, mas sua entrega. Só que a história ainda não tem descanso. Pelo contrário, o segundo ato precisa empurrar o personagem para longe do conforto. E é aqui que a vida dá a Francisco o golpe que o transforma em lenda. Em Portugal, o rei está de olho no mundo além-mar. O Império Português se estende, e com ele surge um desejo. Levar missionários para as terras distantes da Ásia não é um pedido romântico. É uma convocação com urgência, com interesses misturados. Fé, política, comércio, poder. E alguém precisa ir. O primeiro nome pensado não pode... O barco não espera, o oceano não espera. E então, quase como se uma porta se abrisse no escuro, o chamado cai sobre Francisco Xavier. Imagine isso. Você passa anos largando o controle, e quando finalmente se entrega, Deus te chama para o lugar onde você terá menos controle de todos. O mar, doenças, naufrágios, piratas, calor úmido, línguas que você não entende, culturas que podem te acolher ou te esmagar, e acima de tudo, a distância brutal. Ir embora sabendo que talvez nunca volte. Quando Francisco recebe a notícia, há um segundo de silêncio dentro dele, um segundo em que o velho medo tenta ressuscitar. Não, longe demais, perigoso demais, incerto demais. E junto do medo aparece a tentação do orgulho. Olha só, você foi escolhido, você vai ser grande. Ele sente as duas coisas ao mesmo tempo. E isso é humano. Isso é real. Isso é o que torna a história dele viva. Inácio olha para Francisco. E aí a rivalidade finaliza em amizade plena. Não tem mais duelo. Tem confiança. Só que confiança não elimina a dor. Francisco começa a se preparar, e preparação, naquela época, não é fazer mala. É despedida radical. Ele se despede de ruas que formaram sua mente, de pessoas que viraram família espiritual, de lugares onde poderia ter construído uma vida tranquila, e por baixo disso tudo, ele se despede de uma versão de si mesmo que ainda tenta negociar com o destino. A partir daqui, uma nova tensão nasce. Francisco não vai enfrentar apenas o oceano e as culturas distantes. Ele vai enfrentar um inimigo que cresce no horizonte e que ele ainda não conhece direito. A engrenagem colonial, funcionários que pensam em lucro antes de gente, comerciantes que tratam almas como números, e até cristãos que, em nome de Cristo, podem agir como predadores. Francisco ainda não sabe o tamanho dessa sombra, mas a sombra já existe. No porto, o cheiro é de corda molhada, peixe, suor, madeira velha. Homens gritam ordens, barris rolam. O navio parece um animal enorme pronto para engolir vidas. Francisco pisa ali e sente no corpo que a vida anterior acabou. O chão firme ficou para trás, agora é água. Água interminável. E aqui vem o último twist desta parte. Quando ele está prestes a partir, alguém, um conhecido do mundo antigo, faz um comentário, venenoso, daqueles que entram no ouvido e tentam virar raiz. Você vai se perder, vai virar poeira num canto do mundo, ninguém vai lembrar. Francisco poderia ter se defendido com orgulho, poderia ter feito discurso, poderia ter dito que ia salvar almas, mas ele responde por dentro com algo mais perigoso. Ele aceita a possibilidade de não ser lembrado, e essa aceitação, paradoxalmente, é o que o torna impossível de parar. O navio se afasta, a costa encolhe, a Europa vira linha no horizonte. Francisco Xavier, o homem que quis ganhar o mundo com a mente, agora vai ser lançado para ganhar, ou perder, o mundo com o corpo inteiro. E o oceano, eu te garanto, não tem pena de ninguém. O mar não perdoa ninguém. E ele não fez exceção com Francisco. A primeira coisa que ele aprendeu, ainda antes de ver a costa da Índia, foi que a santidade não cheira a incenso, cheira a vômito velho, suor azedo e madeira apodrecida. No porão do navio, homens se apertavam como sardinhas, colados uns nos outros, respirando o mesmo ar gasto. A água potável era contada como se fosse ouro. A comida era uma humilhação. Bolachas duras cheias de larvas,
carne salgada tão velha que parecia couro, e às vezes nada, além de uma sopa rala que só enganava a garganta. Quando a febre subia, não havia hospital, havia um canto onde o corpo esperava o fim. E Francisco, que tinha estudado para disputar ideias, descobriu que a verdadeira disputa ali era outra. Quem ainda tinha forças para levantar, ele viu homens perderem os dentes, as gengivas incharem e sangrarem, a pele ficar manchada, o tipo de degradação lenta que não tem heroísmo nenhum, só miséria. Viu feridas que não cicatrizavam, piolhos andando como donos do corpo alheio, viu olhos apagando em silêncio, como lamparinas sem óleo. E quando o primeiro cadáver precisou ser levado ao convés, embrulhado às pressas, ele sentiu aquele segundo de nojo inevitável, o estômago reclamando, a garganta fechando, e logo depois, um segundo ainda mais estranho. Uma calma triste. Como se Deus dissesse sem palavras: bem-vindo ao mundo real. Agora decide se você vem mesmo. Francisco veio. Quando finalmente chegou a Goa, em 1542, ele esperava encontrar uma terra de missão, encontrou um campo de batalha moral, a cidade tinha igrejas e procissões, mas também tinha um coração dividido. De um lado, a fé pregada, do outro, a violência normalizada. O comércio como religião secreta, o poder como vício, as ruas eram um teatro quente e barulhento, vendedores gritando, animais, cheiro de especiarias misturado ao cheiro de esgoto, e uma multidão onde a dor e o riso conviviam como se fossem parentes. E aí aparece o novo inimigo, aquele que vai persegui-lo por anos. Não um homem só, mas um tipo humano. O feitor, o administrador, o cristão de crachá, aquele sujeito que vai à missa, beija a cruz, e depois trata a gente como mercadoria. Francisco não demorou a entender. Evangelizar não seria apenas falar de Jesus para quem nunca ouviu. Seria também enfrentar os de casa, portugueses batizados que agiam como se Deus fosse um selo de autorização, e isso cria a tensão perfeita. Porque é mais fácil discutir com um descrente honesto do que com um crente hipócrita. O descrente te diz não. O hipócrita te diz sim com a boca e não com as mãos. Francisco começou pelo lugar mais feio e mais concreto. Hospitais, prisões, becos. O dia dele não tinha glamour, tinha corpos. Tinha crianças com barriga inchada de fome e olhos brilhando de febre. Tinha doentes jogados no chão, cobertos de moscas, esperando que alguém os considerasse humanos. E ele, o homem que poderia ter vivido entre livros, virou alguém que aprendia nomes em meio a gemidos. Logo, a voz dele começou a atravessar a cidade por um som simples. Um sino. Francisco andava pelas ruas tocando um sininho e chamando crianças e adultos para aprender o básico da fé. Parece bonito, até você imaginar a cena direito. Um europeu magro, queimado de sol, roupa grudando no corpo, suor escorrendo, batendo, de porta em porta num calor que dá tontura, tentando juntar gente num mundo onde cada minuto é briga por sobrevivência. Às vezes as pessoas vinham, às vezes riam, às vezes cuspiam perto, às vezes fingiam que não ouviam. E no meio disso, os colonos, olhavam com desprezo. Ele está exagerando. Ele se mistura demais. Vai causar problemas. Vai atrapalhar negócios. A palavra negócios vinha sempre com um cheiro. O cheiro de dinheiro escondido em roupa limpa. Francisco não era um revolucionário político no sentido moderno, mas era um revolucionário moral. E isso irrita mais do que política, porque moral mexe com culpa. E culpa faz as pessoas atacarem. O feitor, vamos chamar assim essa sombra que se repete com rostos diferentes, tentava barrar o trabalho dele. Dizia que Francisco era ingênuo, que não entendia como o mundo funciona. Dizia que os nativos eram difíceis, preguiçosos, não confiáveis. E Francisco, a cada frase dessas, sentia o sangue subir. Aqui vem um dos momentos mais cinematográficos da vida dele. Francisco entra numa casa de português importante, vê luxo, carne farta, taças, risos. Do lado de fora, uma mulher local espera com uma criança nos braços. A criança nem chora mais, só geme, fraca. Francisco olha para a mesa e depois para o corpo pequeno, e a cena vira um julgamento sem palavras. Ele não grita, ele não quebra nada. Ele apenas fala com uma calma cortante, como lâmina bem afiada. Vocês se confessam e continuam comendo a vida dos outros. Para alguns, isso foi santo, para outros foi insolência. E aí o inimigo fez o que inimigos fazem.
Começou a trabalhar pelas costas, boatos, intrigas. Gente dizendo que Francisco era perigoso, que provocava, que colocava ideias na cabeça do povo, tudo porque ele insistia em uma coisa simples e absurda: que a fé precisava aparecer no modo como se tratava a gente. Mas Francisco tinha outro tipo de poder. Ele aguentava desconforto, e o mundo respeita, mesmo sem querer, quem aguenta o que os outros não aguentam. Ele não ficou só em Goa. Foi para o sul da Índia, para a chamada Costa da Pescaria, onde comunidades de pescadores viviam espremidas entre o mar e a exploração. Ali, o cristianismo já tinha chegado de algum modo, mas de forma frágil, misturada, às vezes reduzida a ritos sem compreensão. Francisco se viu diante de uma decisão: fazer conversões rápidas e contar números, ou fazer o trabalho lento de ensinar, formar, sustentar, e a realidade deu um tapa nele. As pessoas queriam proteção, não apenas espiritual, proteção concreta contra abusos, e muitos colonos usavam a fé como contrato. Se vocês forem cristãos, nós ajudamos. Uma barganha com cheiro de chantagem. Francisco, nesse cenário, vira uma ponte. E isso é perigoso. Ponte apanha dos dois lados. Ele dormia pouco, comia mal, aprendia palavras locais, errava pronúncias, passava vergonha, insistia. Em algumas aldeias, era recebido como esperança. Em outras, como ameaça. Ele via ritos antigos, via medos antigos, via gente que acreditava que certos espíritos moravam nas águas, e que a doença era castigo inevitável. E ele precisava falar de um Deus que não era apenas mais um espírito, mas um pai. Só que falar pai, para quem só conheceu patrões e exploradores, é quase crueldade. A palavra vem carregada de trauma. Foi aí que Francisco começou a entender uma coisa que muita gente não entende até hoje. Missão não é impor palavras, é traduzir sentido. E traduzir sentido exige que você se deixe ferir pela vida do outro. Numa dessas jornadas, ele encontrou um outro tipo de rival. E esse rival não tinha a cara do feitor, tinha a cara do profissional da fé, um catequista local que se orgulhava de ser intermediário entre o povo e os portugueses, um homem que gostava de poder, de ser necessário, de controlar o acesso ao sagrado. Ele via Francisco como ameaça. Se o povo aprendesse diretamente, ele perderia o trono invisível. Esse homem não enfrentou Francisco com gritos, enfrentou com sabotagem. Traduzia errado, distorcia frases, criava mal-entendidos. Fazia o povo acreditar que Francisco exigia coisas absurdas, e Francisco demorou a perceber porque ele queria confiar. Quando percebeu, foi uma facada emocional, porque ele estava cansado, suado, exausto, e descobriu que até ajudantes podem virar inimigos quando o ego está em jogo. O twist aqui é duro. O missionário que vai anunciar amor precisa aprender a lidar com gente que usa o amor como ferramenta de domínio. Francisco não desistiu. Ele confrontou a mentira do jeito mais perigoso, com presença. Ele passou a ficar mais tempo, a verificar traduções, a ensinar de forma mais direta, a treinar pessoas diferentes. Foi construindo na prática uma comunidade menos dependente de um chefe religioso, e aos poucos o rival perdeu força. Não porque Francisco venceu numa discussão, mas porque Francisco tirou dele a moeda do controle, a ignorância. Só que enquanto isso, o mundo maior se movimentava. Em Malaca, em ilhas distantes, no que hoje chamamos de Sudeste Asiático e arquipélagos, o cenário era ainda mais brutal. Comércio, de especiarias, rotas perigosas, pirataria, interesses que cheiravam a pólvora. Francisco ouviu histórias que pareciam exagero, vilas inteiras queimadas, gente sequestrada, crianças vendidas como se fossem sacos de arroz, e descobriu que não eram exagero, eram rotina. Ele foi para Malaca, e ali a fé não era só pregação, era sobrevivência. A cidade era um nó de culturas e tensões. Mercadores muçulmanos, chineses, malaios, portugueses, aventureiros, e no meio, a igreja tentando existir entre canhões e contratos. Francisco se viu como um homem pequeno em um tabuleiro de gigantes, e o feitor voltou com força. Dessa vez, não era só um administrador chato, era um sistema inteiro que preferia uma missão conveniente. Converter sem incomodar, batizar sem questionar, rezar sem mexer no lucro. Francisco, com sua insistência por coerência, parecia uma pedra no sapato. E pedra no sapato vira ódio rápido. Ele pregava, confessava, cuidava de doentes, mas também escrevia cartas,
Cartas que atravessavam oceanos e chegavam como flechas em Roma e em Portugal. Cartas que descreviam abusos, que pediam mais missionários preparados, que denunciavam a distância entre discurso e prática. Quem lucra com a bagunça odeia quando alguém descreve a bagunça com detalhes. E os detalhes eram chocantes. Ele falava de gente que se dizia cristã e mantinha vidas presas em dívidas eternas. Falava de crianças abandonadas. Falava de batismos feitos como formalidade política. Falava de cristãos que tratavam a cruz como bandeira para justificar violência. E ao escrever isso, ele comprava inimigos invisíveis, mas também plantava sementes. Nessa fase, Francisco se joga para regiões ainda mais remotas. As Molucas, as Ilhas das Especiarias, onde o clima é pesado, o calor gruda na pele e a noite parece ter dentes. Ele viajava em embarcações pequenas, frágeis, com ondas capazes de engolir tudo. Passava por tempestades em que o céu parecia cair em pedaços, por dias sem ver terra, por noites em que o vento berrava como animal, e sempre a pergunta: por que eu estou fazendo isso? Não é uma pergunta de falta de fé, é a pergunta que aparece quando o corpo chega no limite, quando a pele está ferida, quando a garganta está seca, quando os pés estão cortados, e Francisco respondia do jeito mais humano possível. Às vezes com oração, às vezes com teimosia, às vezes com lágrimas que ele engolia para não perder tempo. Ele começou a ser conhecido como alguém que não ficava no conforto, e isso atrai gente, e atrai ódio, porque há pessoas que, ao verem alguém radical, se sentem julgadas só pela existência daquele alguém. Francisco virou um espelho ambulante, e espelhos dão raiva, e então veio o encontro que muda o rumo da história dele. Japão. Não foi um plano romântico, foi um choque cultural anunciado por uma pessoa. Um japonês convertido, Anjiro, que contou a Francisco sobre um país onde as pessoas valorizavam disciplina, honra, estudo. Um país onde debates religiosos eram intensos. Um país que, para um europeu, era quase outro planeta. Francisco ouviu aquilo e sentiu uma faísca. Não a faísca do aventureiro, a faísca do estrategista espiritual. Ele percebeu que, se a fé queria atravessar culturas sem virar caricatura, precisava aprender a falar com gente que pensa diferente. Chegar ao Japão foi como entrar num mundo de lâminas invisíveis. Tudo parecia mais contido, mais preciso, mais silencioso. As casas, os gestos, as reverências, a hierarquia. Francisco, acostumado ao barulho de Goa e Malaca, sentiu que estava num lugar onde cada movimento é avaliado. Lá, um erro não é apenas engraçado, é ofensivo. E aqui vem um twist que muita gente não espera. Francisco percebeu que a sua pobreza europeia, a roupa gasta, o jeito simples, não causava admiração no Japão, causava desconfiança. Porque para muitos japoneses daquela época, alguém sem sinais de honra e status podia ser visto como alguém sem credibilidade. Ou seja, o método que funcionava na Índia podia falhar no Japão. Então ele fez algo ousado, adaptou-se, procurou apresentar-se com mais dignidade externa, não por vaidade, mas por estratégia. Ele entendeu que para ser ouvido, precisaria atravessar os códigos locais. Não era teatro, era respeito cultural, e isso já mostra por que ele é lembrado como patrono das missões. Ele não levava uma fórmula, levava um fogo, e o fogo aprende a se mover com o vento. Mas a adaptação não eliminou o conflito. Pelo contrário, trouxe um rival novo, agora afiado como espada. Os monges budistas, os bonzos, como os portugueses chamavam, eram intelectuais, treinados no debate, acostumados a confrontar ideias com precisão. Eles não se intimidavam com um estrangeiro. Eles o testavam, perguntavam sobre sofrimento, sobre a origem do mal, sobre a lógica da fé. E Francisco, que era inteligente, percebeu que estava diante de uma batalha diferente da que travou com o feitor. O feitor era cinismo, os monges eram convicção. E convicção é mais perigosa, porque convence. Em reuniões tensas, Francisco falava de Deus como Criador, de Cristo como caminho. Os monges respondiam com filosofia, com tradição, com perguntas que tentavam expor contradições. Havia momentos em que o ambiente parecia cordial, mas era um duelo de palavras onde cada frase podia abrir portas ou fechar cidades. Em uma dessas disputas, Francisco entendeu uma coisa que o atingiu como um soco. Se ele falasse de Deus usando termos errados, seria entendido como mais um pregador de espíritos e seria descartado. Se falasse com arrogância europeia, seria odiado.
Se falasse com ingenuidade, seria esmagado. Ele precisava da combinação mais rara do mundo: firmeza e humildade ao mesmo tempo. E mesmo assim, o inimigo político apareceu de novo. Porque no Japão não existia só o conflito religioso. Existia o conflito entre senhores locais, entre interesses, entre alianças. Um daimyo podia acolher a missão não por fé, mas por estratégia comercial contra rivais. Outro podia expulsá-la para agradar monges influentes. Francisco caminhava por um campo minado, onde cada favor vinha com uma corda escondida. Ele fundou comunidades, ensinou, batizou, treinou líderes, mas também enfrentou noites em que parecia que tudo ia desmoronar. Houve momentos em que ele foi rejeitado com frieza, momentos em que suas palavras foram distorcidas, momentos em que o evangelho foi confundido com política estrangeira. E isso é uma maldição para qualquer missionário. Ser visto como extensão de um império, Francisco não era cego. Ele sabia que a bandeira portuguesa projetava sombras, e ele tentava, com todas as forças, separar Cristo do interesse colonial, só que separar isso, na prática, era como separar fumaça do fogo, quando o vento sopra forte. A tensão cresce porque ele começa a perceber o limite do que consegue fazer sem uma peça-chave. A China. Na imaginação europeia daquela época, a China era um colosso, um centro de cultura, poder, comércio. Francisco entendeu que, se o cristianismo entrasse na China de modo profundo, poderia irradiar para outras regiões com mais estabilidade. O Japão, por sua vez, olhava para a China com respeito. E muitos japoneses valorizariam mais uma fé que viesse com diálogo com aquele gigante cultural. Então ele decide, precisa ir. E aqui entra um dos momentos mais sombrios e cinematográficos de toda a trajetória dele até aqui. Descobrir que o maior obstáculo não era o oceano, nem os budistas, nem as línguas difíceis. Era a burocracia do medo. Portos fechados, leis, vigilância, traficantes, funcionários que vendiam permissões como quem vende absolvição, gente que lucrava com o bloqueio. Para entrar na China, não bastava coragem. Precisava negociar com gente cuja moral tinha sido engolida pelo mercado. O feitor, de novo, tinha mudado de roupa, mas era o mesmo. Sem isso, você não passa. Com isso, você passa, se pagar. Se insistir, você morre. Se morrer, problema seu. Francisco sentiu uma raiva antiga subir, a raiva que nasceu quando viu o castelo da infância ser esmagado por forças maiores, só que agora a raiva não era para recuperar orgulho. Era para quebrar uma porta que impedia pessoas de serem alcançadas, e também para quebrar o cinismo que transformava destinos em mercadoria. Ele tentou caminhos, tentou mediadores, tentou alianças, e em cada tentativa encontrava o mesmo cheiro, o cheiro de interesse. E isso desgasta a alma, porque o missionário começa a se perguntar se está servindo a Deus, ou apenas girando num moinho de corrupção. Mesmo assim, Francisco insiste. Ele se aproxima da costa chinesa por rotas clandestinas, se apoia em gente duvidosa, aceita riscos que fariam qualquer pessoa sensata voltar, e esse é o ponto em que o personagem passa a ser quase impossível de entender para quem só pensa em conforto. Ele se move como se a própria vida fosse secundária, não porque não valorizasse a vida, mas porque valorizava algo além dela. E aí, como se o mundo quisesse testar até o último fio, as forças físicas dele começam a cobrar. Ele já tinha viajado demais, dormido mal demais, enfrentado febres demais, comido o que dava, bebido água ruim, respirado ar de porão, vivido no limite do corpo. E o corpo, mesmo quando o espírito é fogo, tem carne, tem ossos, tem cansaço. Francisco começa a sentir o peso em cada passo, o fôlego mais curto, o frio que entra mesmo no calor, a exaustão que não passa só com uma noite de sono. Porque não existe noite de sono de verdade nesse tipo de vida. Existe intervalo, e intervalo não cura, mas ele continua. A última imagem desta parte é a imagem de um homem que não parece mais aquele jovem ambicioso de Paris, nem o recém-convertido cheio de ardor. Agora ele é outra coisa. Um peregrino gasto, queimado, com olhos que viram coisas demais, e com uma ideia fixa que o puxa para a beira do mundo. Ele olha para o continente chinês como quem olha para uma muralha, e percebe que sua vida inteira, desde o castelo perdido até os debates no Japão, estava apontando para esse ponto. Só que quando você chega perto da muralha, descobre que ela tem guardiões. E os guardiões não usam armadura. Usam carimbo, suborno, ameaça e indiferença. Francisco não sabe ainda como essa história termina.
mas o corpo dele já pressente o preço. E enquanto ele insiste em atravessar a última porta, o inimigo antigo, o sistema que mistura fé com poder, aperta o cerco, porque nada assusta mais os que controlam as rotas do que um homem que não pode ser comprado. A ilha era pequena, mas o destino ali parecia enorme. Francisco chegou àquela borda do mundo com um plano frágil, feito de esperança e risco. Entrar na China por fora, como quem tenta atravessar uma muralha achando uma pedra solta. Ele não tinha exército, não tinha salvo-conduto oficial, não tinha proteção real. Tinha apenas a fama de ser teimoso, algumas cartas, alguns contatos suspeitos e a fé como faca invisível no bolso. E é aí que o inimigo antigo volta com a cara mais feia de todas. A indiferença organizada. Porque não foi um monstro que travou o caminho dele, foi o tipo de gente que olha para você e calcula quanto você vale. O intermediário que promete e some. O contrabandista que jura amanhã e adia eternamente. O funcionário que controla a passagem como se controlasse o ar. Esse era o feitor de novo. Não um homem único, mas uma criatura coletiva. A máquina que transforma vidas em taxas. Francisco ficou numa ilha perto da costa chinesa, um lugar de espera, e esperar para ele era tortura. Não a espera tranquila, mas a espera de quem sabe que cada dia parado é um dia perdido, e que o corpo já não obedece como antes. Os dias ali tinham uma repetição cruel. Manhã com vento salgado, tarde com calor úmido grudando na pele, noite com frio inesperado entrando nos ossos. Ele olhava para o continente como quem olha para uma porta fechada e, ao mesmo tempo, como quem olha para um espelho. Porque a China, naquele ponto, virou símbolo. Não era só mais um lugar, era o limite da própria missão, o sim final que ele queria dizer a Deus. Só que Deus às vezes responde não com portas abertas, mas com o silêncio das portas fechadas. O contrabandista prometeu um barco, prometeu hora, prometeu caminho, prometeu segurança. E cada promessa vinha com o mesmo cheiro, mentira misturada com medo. Francisco percebeu que aquele homem não era só ganancioso, era covarde. E covardia, quando manda, cria traições pequenas que viram tragédias. A primeira grande virada sombria do fim é essa. Francisco não foi derrotado pela perseguição explícita, foi derrotado pela demora, pela burocracia do crime, pela mão humana que sempre diz depois, e a demora começou a devorá-lo fisicamente. A febre veio como ladrão. Primeiro uma sensação de areia dentro da cabeça, depois um calor que parecia incendiar o sangue, depois tremores. A pele suava e arrepiava, como se o corpo não soubesse mais em que estação estava. A garganta secava, os lábios rachavam, ele mal conseguia engolir, e o cenário ao redor não era uma paisagem bonita para a morte de santo. Era feio, concreto, miserável. Cabanas simples, comida escassa, água ruim, insetos insistentes, cheiro de mofo e peixe. A santidade, de novo, sem perfume. Há um tipo de degradação que ninguém romantiza. Quando você está tão fraco que não controla nem o próprio vômito, quando a cama vira prisão, quando a mente começa a flutuar entre lucidez e delírio. Francisco chegou nisso. Às vezes ele acordava e via o teto como se estivesse longe demais. Às vezes confundia vozes. Às vezes, a febre pintava cenas no ar. Ruas de Paris, o castelo da infância, ondas gigantes, rostos japoneses em silêncio, crianças em Goa com olhos enormes, tudo misturado, como se a vida inteira estivesse sendo jogada num mesmo caldeirão. E no meio do delírio, o rival final apareceu. Não o feitor, não o burocrata, não o monge, não o contrabandista. O rival final foi a pergunta que ele achou que já tinha vencido anos antes. E se tudo isso foi em vão? É um pensamento venenoso que surge quando o corpo está quebrado. Você atravessou mares para morrer numa ilha, abandonado, sem chegar ao objetivo. Que tipo de vitória é essa? Se Francisco fosse o jovem ambicioso de Paris, esse pensamento o destruiria, mas ele já não era mais esse homem. Ele tinha sido moído pelo mundo, e, estranhamente, isso o tinha purificado. Nos raros momentos de clareza, ele fazia o que sempre fez quando o mundo ficava grande demais. Voltava ao essencial, rezava frases curtas, como quem segura a corda em tempestade, pensava nas pessoas que tinha encontrado, nos nomes que aprendeu, nos doentes que tocou, nos grupos que deixou formados, não como lista de conquistas, mas como prova de que o amor tinha deixado marcas concretas. E aí vem o segundo twist do final.
A China, que parecia o grande objetivo, começa a encolher, e o que cresce no lugar é uma certeza diferente. A missão não era um ponto no mapa, era um modo de viver. E ele já tinha vivido, mas a máquina não parou de tentar humilhá-lo. O contrabandista continuava enrolando. Homens apareciam e desapareciam com desculpas. Alguém dizia que não dá hoje. Alguém dizia que está perigoso. Alguém dizia que é melhor esperar. E Francisco, fraco demais para brigar, foi obrigado a engolir a própria impotência. Para um homem que tinha aprendido a se entregar, esse foi o último exercício. Entregar-se até do fracasso. A cada noite, o vento batia na cabana como se quisesse arrancá-la do chão. Francisco delirava, depois acordava, depois delirava. Em certo momento, ele não conseguia mais levantar. Os olhos ficavam semiabertos, como se tentassem encontrar algo no escuro. A respiração vinha curta. As mãos, que antes tocaram feridas e seguraram corpos, agora tremiam vazias no ar, e ainda assim, há relatos internos da tradição cristã sobre a morte de gente assim que carregam um detalhe perturbador. Às vezes, o rosto parece mais sereno no fim do que durante toda a vida. Não porque não doa, mas porque a guerra interna termina. Francisco morreu ali em 1552, antes de pisar na China. E se você estiver esperando o final bonito de filme, o homem entrando triunfante no continente, discursando, convertendo multidões, não tem. O final dele é o oposto disso, um missionário consumido, sozinho, interrompido. Só que o cristianismo tem um tipo de ironia que parece até cruel. O que interrompe um corpo, às vezes, solta uma história. A morte de Francisco não fechou uma porta. Abriu outras, porque o que ficou foram sementes. Pessoas formadas, comunidades iniciadas, cartas enviadas, rotas imaginadas. O fracasso de não entrar na China virou combustível para outros tentarem, com métodos mais preparados e com o tempo histórico amadurecendo. A presença dele no Japão, por exemplo, não foi um evento isolado. Foi uma fagulha que mostrou que a fé podia dialogar com culturas sofisticadas que precisava aprender línguas, códigos, respeito, e então vem o momento em que a lenda se torna símbolo. O corpo de Francisco foi levado de volta. E esse traslado, além de ser um fato histórico da tradição, é também uma imagem poderosa. Um homem que atravessou oceanos vivo, atravessa oceanos morto, mas agora não como indivíduo ambicioso, como sinal. Em Goa, onde ele tinha tocado tanta miséria, ele virou memória viva. E com o tempo, a igreja reconheceu oficialmente aquilo que o povo já intuía, que a vida dele era exemplo radical de missão. Ele foi canonizado e passou a ocupar um lugar peculiar na imaginação católica. Não apenas um santo, mas um santo associado ao movimento, ao envio, ao ir mais longe, e é aqui que entra o porquê de ele ser chamado de padroeiro das missões, porque Francisco personifica o missionário que não vive para um território confortável. Ele é o homem que entende missão como travessia. Ele atravessou geografias e atravessou o próprio ego. Ele não foi perfeito, e isso é essencial. Ele teve orgulho, teve raiva, teve impaciência, teve ambição, mas deixou tudo isso ser trabalhado até virar serviço. Agora você me pediu algo muito específico. Por que ele é tão venerado na Igreja do Brasil? Vamos amarrar isso com força. O Brasil nasce no século XVI, dentro do mesmo mundo português que enviou Francisco para o Oriente, e a grande aventura missionária no Brasil, especialmente com a chegada e expansão dos jesuítas, bebe do mesmo espírito que Francisco ajudou a encarnar. Os jesuítas, quando desembarcam e começam a atravessar o Brasil de costa a sertão, não carregam apenas catecismos e batinas, carregam uma imagem interna, a do missionário que vai até o limite, que aprende línguas, que se mistura, que enfrenta doenças, que vive com o povo, que tenta, com todas as contradições da época, proteger vidas e formar comunidades. Esse imaginário tem nome. E o nome mais brilhante, mais incendiário, é Francisco Xavier. No Brasil, ele não é venerado só porque é um santo famoso. Ele é venerado porque ele representa um modelo, um santo que legitima o sacrifício cotidiano de missionários, catequistas, religiosos e leigos que se sentem enviados a lugares difíceis, aldeias remotas, periferias, ribeirinhas, sertões, fronteiras humanas onde a igreja se vê pequena diante do sofrimento. E tem mais. O Brasil católico herdou, de modo popular, emocional, essa ideia do santo que não tem nojo do mundo, que toca feridas,
que enfrenta a hipocrisia dos poderosos e que não mede a fé por aparência, isso conversa profundamente com um país marcado por desigualdade e por uma religiosidade muito concreta, muito encarnada, que mistura festa e dor na mesma rua. Por isso, em tantas comunidades brasileiras, o nome dele aparece em paróquias, capelas, festas, imagens, novenas. Ele vira protetor simbólico de quem evangeliza e de quem é evangelizado, de quem sai de casa para servir, de quem atravessa rios, estradas ruins, bairros violentos. Ele vira o santo do vai. E esse vai não é só geográfico, é existencial. A devoção a São Francisco Xavier no Brasil também tem um sabor jesuíta muito forte. Os jesuítas marcaram a formação religiosa e cultural do país em vários períodos, com missões, colégios, catequese, defesa, com limites e sombras também, porque a história humana é sempre misturada. Mas dentro dessa história, Francisco Xavier vira uma espécie de patrono emocional. O irmão mais velho, que abriu caminho no imaginário missionário. E quando a Igreja no Brasil celebra a missão, quando fala de evangelização, de ir ao encontro, de anunciar com a vida, São Francisco Xavier aparece quase como ícone inevitável. Não é por acaso que ele se tornou referência para movimentos missionários, para vocações religiosas, para quem sente o chamado de sair do centro e ir para as margens. Só que o legado dele não é apenas coragem, é método. Um dos pontos mais fortes do legado de Francisco, que conversa com a missão no Brasil, é a ideia de inculturação antes de virar. Palavra da moda. Aprender, adaptar-se, respeitar códigos locais, perceber que a fé não entra como martelo, mas como semente. O Brasil, sendo um mosaico de culturas, línguas, matrizes indígenas, africanas e europeias, entende isso na pele. Ou você aprende a dialogar, ou você vira colonizador espiritual, e Francisco, com todas as tensões do seu tempo, deixou pistas de diálogo que inspiram até hoje. Agora, o que faz dele uma figura tão grande não é só o que ele fez em vida, é a provocação que ele deixa. Porque se um homem morre numa ilha, sem chegar ao objetivo máximo, e mesmo assim vira símbolo de missão, então fica uma pergunta, que ninguém escapa. O que é vitória? Para Francisco Xavier, a vitória não foi conquistar um território, foi não deixar o coração ficar pequeno, foi se recusar a virar cúmplice do cinismo, foi olhar para o mundo, um mundo sujo, corrupto, doente, perigoso, e ainda assim acreditar que pessoas não são mercadoria, que almas não são números, que Deus não é ferramenta de império, e talvez o aspecto mais desconfortável, aquele que dá um leve gosto de repulsa, mesmo no fim, seja este. Ele viveu num tempo em que fé e poder estavam misturados, e ele teve que caminhar nessa lama, nem sempre com clareza perfeita, nem sempre com resultados limpos. Missão real é assim. Você tenta acender luz com as mãos sujas, e mesmo assim, quando a luz aparece, ela importa. É por isso que séculos depois, no Brasil, quando alguém se sente pequeno diante da tarefa de evangelizar, ou simplesmente de amar, onde é difícil amar, São Francisco Xavier continua sendo chamado, porque ele não promete que vai ser bonito, ele promete que vale. A última cena que eu quero deixar na sua cabeça é simples e dura. Um homem morrendo numa cabana, ouvindo vento e mar, sem aplauso, sem plateia, sem final épico, só a respiração diminuindo, e um mundo enorme que ele não conseguiu atravessar com os pés, mas atravessou de outro jeito. Atravessou com um rastro que virou estrada para outros. E no Brasil, cada vez que alguém fala em missão, não como conquista, mas como encontro. Não como propaganda, mas como serviço. Não como superioridade, mas como entrega. Ali, mesmo sem perceber, a sombra de Francisco Xavier continua andando.